Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a nossa palavra em Eclesiastes 3:1. Bastante conhecido. Que hoje em dia está meio complicado de seguir. Mas é o homem que complica, né? Não é Deus. Eclesiastes 3:1. Lá depois de Provérbios. Ajuda. Glória a Deus, aleluia. Hein? Glória a Deus. Eclesiastes 3:1 diz assim a palavra do Senhor. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Só até aí. Amém, irmãos? Amém. Então, há um tempo certo para todas as coisas na nossa vida. Às vezes a gente tem pressa, mas não é o nosso querer, é Deus. Mas o que a gente pode fazer para mudar o tempo? Só Deus. A gente não pode nem acrescentar e nem tirar. O que a gente pode fazer é ajustar o tempo. Como? Priorizar aquilo que é de Deus primeiro e as outras coisas depois. Como assim? Oração, jejum, tempo com Deus em primeiro lugar. Depois as demais coisas, trabalho, que vai sustentar a casa, que tem que pagar as dívidas, né? Trazer alimento para as crianças, tudo isso. Há tempo de ficar com a família, há tempo de ficar com os amigos, mas isso só depois que a gente tiver um tempo com Deus. Porque é Ele que vai guiar o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Porque o tempo temos 24 horas, certo? Todo mundo concorda. Alguns acham falar, eu queria 36. Não precisa disso. Se Deus deu daquela época 24 horas para todo mundo, porque é nesse tempo que Ele vai fazer o propósito que tem na nossa vida. Amém? Basta a gente abrir os nossos olhos e ver aquilo que Deus quer em cada tempo na nossa vida. Então, priorize Deus, a sua família, esquece o celular, as outras coisas, porque o que tem que ser vivido é o agora. É com Deus e com quem está do seu lado. Porque o amanhã pertence a Deus. Ou pode ser tarde demais. E aquele tempo que você perdeu com coisas que não eram prioridades, você vai falar, nossa, eu poderia ter passado com aquela pessoa, poderia ter amado mais, poderia ter convivido mais, nem vi crescer, só vi morrer. Você priorizou o tempo que você teria com essa pessoa? Ou com Deus? Porque você pode morrer e você nem pediu perdão para Deus dos seus pecados. Então é algo para a gente refletir hoje.
E essa palavra vem diretamente para a gente que vai, né, dar abertura ou pregar, né? Então, eu já tomei uns esporros já também, né? Que é tempo para todas as coisas, então a gente tem que ser calmo, paciência, deixar Deus guiar para aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos fazer a nossa primeira oração neste momento. Pai, primeiramente, Senhor, queremos agradecer ao Pai por mais esse domingo na sua casa, Pai. Por mais esse domingo, com o tempo que o Senhor nos deu, ó Pai, para glorificar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Nos ensina nesse momento também, ó Pai, a dedicar o tempo certo para o Senhor, ó Pai, porque o Senhor sabe todas as coisas sobre nossas vidas, sobre aquilo que temos, ó Pai, e aquilo que não temos também, ó Pai. Que o Senhor venha guiar esse culto, ó Pai, nesse momento, Senhor, e o tempo dedicado a Ti, ó Pai. Que o Senhor cresça e nós diminuamos nesse momento, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Hoje o louvor vai ser um pouquinho diferente. Hoje é o nosso irmão Beto que vai estar fazendo o louvor, que a nossa irmã Rosana está sem voz no momento, mas em breve ela voltará para cantar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passo por irmão Beto nesse momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Graça e paz a todos. Vai dando glória a Deus aí. Não é pecado da glória a Deus, não. Amém? Como a Cris falou, né? Eu também estou meio esquisito da voz aí, mas a gente vai fazer o que a gente pode, né? Quando a gente diz para o Senhor que eis-me aqui, não é só para fazer alguma coisa, não é só para estar na igreja. Quando a gente fala eis-me aqui, é para fazer tudo que envolve a obra do Senhor. Então esse é o eis-me aqui. Envia-me a mim. Então é isso que a gente tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Peço a ajuda dos irmãos, que os irmãos soltem a voz aí, cante junto, que é um louvor conhecido, né? E vamos louvar o Senhor, dizendo que Ele é lindo. Desde o princípio é o verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos. Desde o princípio é o verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos, cantando lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Canta aí, povo. Quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida refinou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória,
na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a ti, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória a ti, Jesus, Jesus. Amém, queridos? Glória ao Senhor. Eu volto a palavra para a Cris. Glória a Deus. Ô, glória. Amém, irmãos? Lindo é o Senhor na nossa vida, amém? Amém. Sem Ele, a gente não estaria aqui. Vamos passar para os dízimos e as ofertas. Aquele que tem para trazer a casa do Senhor, para abençoar ao Senhor a casa do Senhor. Amém? Não é para abençoar as nossas vidas, porque cada um aqui trabalha, tem o seu serviço e paga as suas contas. Glória a Deus. Dinheiro daqui é para sustentar a igreja. Amém, irmãos? Aquele que tem o seu melhor pode trazer aqui, em nome de Jesus. Sim. Pode trazer, irmãos, aquele que tem. Aquele que não tem pode vir para receber a unção do presbítero. Vai abençoar os irmãos. E prosperar cada dia mais e mais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Já queria também aproveitar e agradecer aqueles que fazem o Pix para a igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento. Que nunca falte e dê em dobro a cada um nesse momento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo tu és. Glória a Deus. Aleluia. Vamos consagrar o dízimo e as ofertas. Pai, abençoa neste momento, Pai, todos aqueles, ó Pai, que trouxeram os dízimos e as ofertas neste momento, Pai. Abençoa aqueles também, ó Pai, que não trouxeram, mas trouxeram o seu coração, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha multiplicar cada vez mais e mais na vida de cada um deles, ó Pai. Pois sabemos que trouxeram, ó Pai, com alegria na casa do Senhor, ó Pai. Abençoa cada um deles, ó Pai. Aquele que está desempregado, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha enviar o emprego certo na vida deles, ó Pai. É que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aplauda ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento, eu volto a palavra com o presbítero, que vai trazer a palavra do Senhor, que é a cereja do bolo, né? E agora é a palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Amém, povo. Vamos acordar, povo. Amém. Amém, queridos? Amém. Graças e paz de novo. Amém? Como eu disse no início, né? Eis-me aqui. Então, vamos fazer a obra, né? Pode se sentar em nome de Jesus. Você que tem sua palavra,
Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Logo no começo, depois de Êxodo, Números, mais ou menos por aí. Depois de Números, Levítico, Êxodo, bem no comecinho da Bíblia. Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amém? Até aí, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre escolha e decisão. O que é escolha e o que é decisão? Eu trouxe algo aqui bem rapidinho para os irmãos. Escolha, em termos simples. Escolha é o processo de selecionar uma opção entre várias alternativas, enquanto a decisão é o ato de escolher e assumir a responsabilidade pela escolha feita com suas consequências. Escolha envolve a avaliação de diferentes possibilidades e a seleção daquela que parece mais atraente, desejável ou adequada em determinado contexto. É um processo mais amplo que pode envolver sentimentos, instituições e preferências pessoais. Decisão é o ato de escolher e mais importante, de assumir a responsabilidade pela escolha. Inclui a avaliação das consequências da escolha e o compromisso com a ação resultante dela. A decisão é um passo mais firme, concreto, que envolve a ação e o comprometimento com o resultado. Escolha. Você pode escolher entre várias roupas para usar hoje, não é verdade? Quem que não escolhe, né? Tem uma pessoa em casa lá que abre o guarda-roupa e um monte de coisa, né? Ela escolhe um monte de roupa para usar hoje, mas decisão de realmente vestir uma delas é que torna uma decisão. Você escolheu, mas a decisão é aquela que você está usando. Decisão. Pode decidir estudar para uma prova, o que implica escolher tempo e esforço necessários para estudar, além de lidar com as consequências caso não estude. Você vai errar muita coisa, não é verdade? A escolha é o ato de selecionar uma opção, enquanto a decisão é o compromisso com essa escolha, incluindo responsabilidade pelas suas consequências. A escolha é um processo mental, enquanto a decisão é um ato que envolve ação e responsabilidade. Amém? Quantos de nós já não tomamos decisões erradas? Fizemos escolhas erradas? Quero falar um pouco aqui de uns casos que tem na palavra de Deus sobre escolhas e as consequências dela, das decisões que foram tomadas. Vamos ver lá o primeiro exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva viviam no paraíso, tinha de tudo. Deus deu o livre-arbítrio para eles decidirem comer aquela fruta ou não. Eles podiam comer todos os tipos de frutos que tinha lá naquela terra.
no jardim do Éden. Mas somente uma eles não poderiam comer. E através de Satanás ele entrou na cabeça de Eva, fez com que ela fizesse essa escolha de comer o fruto. Aí ela tomou a decisão de comer e dar ao seu esposo. Não estou falando que ela é errada nem que ele é errado. Isso aí não vem ao caso mais, né? Porque, na verdade, quem errou mais foi Adão, não foi Eva. Né? Então, a gente viu aí uma decisão errada. Uma escolha errada. Aí aconteceu tudo que o pecado entrou, né, na terra e eles foram expulsos dos jardins, enfim, tomaram escolhas e decisões erradas. Aí vamos ver também um pouquinho mais para frente aí, não vou falar mais assim em sequência, né? Mas vemos Noé, né? Nós vemos Noé, que quando Deus fala para Noé construir a arca, o que Noé faz? Ele tem uma escolha, em construir ou não, obedecer ou não. Noé preferiu escolher obedecer. E ele tomou a decisão de construir a arca. Com essa escolha, com essa decisão, ele salvou a família dele. Ele salvou a família dele. Foi uma decisão certa. Porque se ele não tivesse feito isso, eu creio que Deus ia ter colocado outro para fazer. Outro faria a arca, né? Não sei, né? Mas Noé ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Foi uma decisão certa. Não é verdade? Aí vamos aí um pouquinho assim, mais para frente. Vamos vendo Jó. Jó, ele, como todos leem a palavra, né? Quem conhece, sabe que Jó era um homem rico, íntegro, tinha filhos, enfim, ele não precisava de mais nada. Tinha tudo, porque ele tinha até o melhor com ele, Deus. E então, né, todos sabem da história que estava lá Deus, apareceu os anjos e apareceu também Satanás. Aí Deus pergunta, de onde vens? O que ele fala? De rodear e vagar pela terra. O que é rodear e vagar pela terra? Ele está aí, ó, na sua volta aí, ó. Todas as vezes ele está sentado aí do seu lado. Você acha que ele não entra na igreja? Entra, senta do seu lado aí. Só vendo as suas decisões, as suas escolhas. Né? Tá aí sentadinho. Mas ele não toca em você. Deus não permite. Mas se assim Deus permitir, aí eu vou ver onde está a sua fé. Aí eu vou ver o quanto que você acredita. Mas enfim, aí Satanás falou, ele é assim porque ele tem boa família, tem muitos animais, né? Bons filhos. Não precisa de nada, agora tira dele para ver se ele não murmura e não blasfema. Deus falou, então vai, só não mexe na vida dele. Satanás vem, o que ele faz? Primeira coisa, usa os vizinhos para roubar todas as suas ovelhas, os seus bois, roubaram tudo. Aí, ele dá um vento onde estavam os filhos. 7 homens e 3 mulheres. Dá um vento, cai a casa onde eles estavam comendo, morre tudo. Aí, não bastar, ele põe uma doença em Jó. Uma lepra. Para quem sabe, a lepra naquele tempo era uma doença terrível. Acho que até hoje, né? Mas muitas das vezes a gente não se ouve muito falar, mas tem, né? E Jó teve que tomar uma decisão. Porque a esposa dele foi e falou para ele, amaldiçoa seu Deus e morre. Você já perdeu tudo que você tinha. Você não tem mais nada. Tá aí doente aí, ó. O que ele fala? Nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus me deu e ele tirou. E ele vai continuar sendo Deus, mesmo ele tirando tudo de mim. Ele escolheu
em não negar Jesus, em não amaldiçoar Deus, porque Deus tirou tudo dele. Porque na verdade não foi Deus que tirou. Eu acho que ele já tinha consciência disso, que Satanás estava nesse meio. Mas ele continuou fiel a Deus, continuou fiel, e o que aconteceu? Foi restaurado tudo o que ele tinha. Né? Nós não podemos ver desse lado aí que a gente vai perder e depois Deus vai dar o dobro. Não é assim que a gente tem que ver as coisas. Tá? Mas a gente tem que ver que ele foi fiel. É essa a mensagem que tem que ser passada. Mesmo ele perdendo tudo, ele continuou sendo fiel. Não que ele ganhou tudo de novo. É essa a passagem que a gente quer ensinar. Que ele foi obediente. Ele escolheu obedecer e tomou a decisão. Mesmo com a esposa falando, ele obedeceu a Deus. Não é verdade? Vemos também Davi. Davi, como rei, ele podia tudo. Podia tudo. Mas um belo dia ele estava num lugar errado e na hora errada. Aí da onde ele estava, ele conseguiu ver Betseba se banhando. Ele, como rei, ele podia tudo. Aí ele teve que tomar uma escolha. Eu sou rei, eu posso. Eu sou rei, eu não posso. Mas ele escolheu quem é aquela? Ele não conhecia Betseba. Mas ele falou, quem é aquela? Aí os serviçais dele ali, falaram, é fulano de tal ali. Aí ele falou, então busca lá atrás dela para mim. Desobedeceram. Nisso ele tomou uma escolha errada. Mas ele toma duas escolhas, uma boa e uma ruim. A primeira escolha que ele tomou foi pegar a Betseba e ter relações com ela. Mas Betseba, como a gente vê na palavra, ela era casada. Ele cometeu adultério. Cometeu adultério. E para não bastar ele querendo esconder, todos conhecem a história, quem não conhece, lê. Ele, para disfarçar tudo isso, porque Betseba, acho que na verdade ficou grávida. Ela ficou grávida, mas não tinha relações com o marido, porque o marido estava na guerra. Ele era um soldado de Davi. E como que pode? Betseba não era Maria que concedeu virgem, né? Então ia cair a casa. Vamos dizer já bem assim, ia cair a casa de Davi. O que ele fez? Enviou o marido dela na frente da batalha para que ele morresse. Aí o que aconteceu? Ele cometeu um homicídio. Ah, mas não foi ele que matou. Mas quando é premeditado, a gente sabe. Então ele cometeu dois erros. Em pegar ela e depois mandar, né? Mas ele tomou uma decisão também certa e uma escolha certa. Que foi orar a Deus, pedir perdão, se arrepender dos pecados e não cometer mais. Coisas que hoje a gente pede perdão hoje, amanhã a gente comete as mesmas coisas que a gente faz. A gente pede perdão, fica 2 dias sem pecar, depois peca de novo. Mas Davi, ele foi perdoado. Ele pediu perdão, se redimiu e não fez mais. Foi perdoado. Então ele teve uma escolha ruim e uma decisão ruim. Mas ele teve a escolha boa e a decisão boa. Né? Como a gente vê que Judas também, vamos falar de Judas já, que eu já estou falando aqui, então casou, né? Judas, ele teve uma escolha, uma decisão errada. Duas, na verdade, erradas. Porque ele vendeu Jesus e depois ele se arrependeu. Mas ele se enforcou. Ele cometeu. E aí? Ele se matou. Como a gente vê na palavra, que quando a gente não pode afirmar, mas quando você tira a sua própria vida, né? Enfim, vamos dizer, vai para o inferno. Não posso afirmar porque não está claramente na Bíblia isso, né? Mas ele tomou as duas decisões e as escolhas erradas em fazer isso. Vendeu Jesus, ele podia ter se arrependido,
como Davi fez, ter se redimido, Jesus está aí para perdoar. Jesus está aí para perdoar. Mas, enfim, ele tomou a decisão errada e se enforcou, né? Glória a Deus. Todos estão entendendo? Amém. Quem mais que a gente pode citar? Pedro. Pedro, ele era discípulo de Jesus, ele andava sempre com Jesus, estava ali do lado. Inclusive, na palavra, ele fala, se eu tiver que morrer com o Senhor, eu morro. Ou se eu tiver que matar, eu vou matar. Na verdade, ele cortou a orelha de um soldado, né? E depois Jesus foi e colou a orelha de volta, né? Mas ele, numa certa ocasião, ele fez uma escolha. Foi negar Jesus. Ele tomou a decisão errada, porque vieram 3 vezes, não foi uma. Vieram 3 vezes até ele. Nossa, parece que você andava com o homem lá, hein? Eu nem conheço, não sei nem quem é. Vieram de novo, perguntaram, ele falou, não conheço, não sei quem é. E negou Jesus 3 vezes. Para quem dizia que ia morrer ao lado, a gente entende que passa muita coisa, já preguei sobre isso, né? Podia ter passado muitas coisas pela cabeça dele, né? Mas a gente está falando aqui hoje entre escolhas e decisões. Também sobre o rei Saul. O rei Saul, ele era abençoado por Deus. Era. Só que ele tomou decisões que Deus acabou se irando contra ele. Deus acabou se irando contra ele. E ele também foi um que cometeu suicídio. Ele se matou com a espada. Porque ele pediu para o serviçal dele matar ele, para que os soldados não pegassem ele. O soldado falou, não vou. Aí acabou acontecendo 2 suicídios. Porque ele se suicidou com a espada, o soldado ficou e falou, eu não vou ficar aqui sozinho, não, vou também. Decisões e consequências das decisões. Escolhas erradas. Não é verdade? Agora, não quero tomar muito tempo, mas vamos falar de uma decisão e de uma escolha que foi feita na palavra, que foi uma das melhores escolhas para nós hoje. Foi uma das melhores decisões que foi tomada. Né? Só relembrando, quero falar um antes. Abraão. Sobre Abraão e Isaac. Foi uma decisão também que quem é pai é que sabe, né? Se Deus falar assim, viu, vai lá e sacrifica seu filho lá, ó, como holocausto. Por mais crente que eu conheça, por mais fiel que seja, não vai. Não vai. Abraão não. Abraão falou, sim. Chamou o filho. E foi. O filho sem saber de nada, só que aí no caminho começou a deduzir. Falou, mas peraí, tá ali o fogo, tá ali a lenha, tá ali o cutelo, mas eu não tô vendo o holocausto. Cadê o bezerro que seja, né? Aí o pai dele fala, Deus proverá. Aí ele falou, danou-se, sou eu. Né? Mas foram até lá. Abraão tomou uma decisão que, cara, eu acho que doeu pra caramba. A gente fez uma peça, né? O Eric ainda foi Isaac, eu fui Abraão, lá no Templo dos Anjos, né? Quando a gente congregava lá. Foi uma peça muito linda. Abraão teve uma escolha e uma decisão. Ele decidiu obedecer.
né? Mesmo sabendo que aquele era o filho que ele tanto esperava. Ele falou, mas não é meu, é de Deus. Se ele pediu, eu vou entregar. E Isaac, ele podia falar, eu não, pega outra coisa para pôr aí, vai me pôr no seu rolo aí. Se vira aí o Senhor e Deus aí, eu não quero morrer por causa disso não. Ah, põe outra coisa no lugar aí, eu não vou. Mas ele também foi obediente. Ele tomou a escolha de obedecer o pai. Ele obedeceu dois pais, Deus e Abraão. E deitou. Ele deitou. Aí todos sabem a história, que quando Abraão vai para matar ele, né, vem a voz e fala, Abraão, Abraão, né, não faça mais isso. É verdade? Depois aparece lá, não quero também entrar em detalhes, né, mas foi uma escolha também que agradou a Deus. Agradou a Deus. E voltando agora, então, uma das melhores escolhas foi a de Deus. Qual foi a melhor escolha que Deus fez? Que todas as escolhas de Deus é perfeita, só relembrando vocês. Mas para nós, qual foi a melhor escolha que Deus fez? De enviar Jesus para morrer na cruz por nós. Jesus também podia falar, não vou. Esse povo tudo rebelde aí, deixa que morra tudo lá, mata todo mundo, pronto. Ele podia falar isso. Ele podia. Mas ele teve uma escolha. Ele escolheu obedecer ao Pai, Deus, e escolheu salvar esse povo rebelde, que todo dia crucifica ele na cruz, que todo dia cospe na cara dele, todo dia dá bofetada, todo dia espeta o lado dele. Foi por esses que ele veio. Decidiu obedecer ao Pai. Decidiu morrer na cruz para salvar o povo, mas o povo não acredita. O povo ainda não acredita. Todos sabem que Jesus ele nasceu de uma virgem, como eu falei no começo, né? Uma escolha também que José, o esposo de Maria, fez. Porque ela era virgem. Eles iam, acho que estavam os noivos, eles iam se casar. Como que ela estava grávida? Ele não teve relações com ela. Ele podia escolher entre abandonar ela ou largar ela. Mas ele escolheu continuar. Continuar com ela. E Jesus, quando completou seus 30 anos, né, que ele começou, né, a fazer a caminhada dele, que durou por 3 anos, né? Foi uma curta caminhada, mas ele fez muitas coisas, muitos milagres. E escolheu obedecer ao Pai e passar por tudo isso. Ser preso injustamente e ser sacrificado na cruz injustamente. Morreu por nós. Hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Mas a escolha é nossa. A decisão é nossa. De servir a Ele ou não. Eu não posso obrigar você a acreditar que Deus existe ou não, que Jesus existe ou não, que a gente vai para o céu ou vai para o inferno. É você que tem que fazer essa escolha. É você que tem que tomar essa decisão. A fé, eu não tenho como colocar fé na sua cabeça. A fé é você que faz. Você que tem que ter a fé. E se você acredita na palavra, aí você faz a sua escolha. Entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. E entre a vida e a morte que aqui fala, não é na morte carnal. É na morte espiritual. Porque a pior morte é a morte espiritual. Não é a morte carnal. Porque se você fez uma escolha certa, você tomou uma decisão certa, e você morrer carnalmente, você tá legal. Não é verdade?
E hoje, quantas escolhas a gente vê? Escolhas erradas. Escolhas de casamentos errados. Muitas vezes casam para sair de casa, escolhe a mulher errada, escolhe o homem errado, casa, aí toma outra decisão e outra escolha errada, tem filho. Aí nesse meio vem o divórcio. Aí fica o filho, ou com a mãe ou com o pai. Decisões erradas que tomamos, que nos leva à ruína. Nos leva à ruína. Né? A decisão de escolher uma coisa boa, uma coisa errada. Né? Só para terminar aqui, eu quero falar uma coisa sobre uma escolha que eu fiz. Hoje ele não está mais aqui conosco, né? O seu Antônio, pai de Fabiano, né? Todos sabem que ele faleceu. Mas ele uma vez fez um convite para mim de trabalhar na empresa que ele estava trabalhando, né? E eu tive que tomar uma decisão e uma escolha. Só que aquela decisão e aquela escolha que eu tomei me coloca onde eu estou hoje. Me coloca onde eu estou hoje. Por que que eu falo isso? Porque eu estava terminando em um apartamento de pôr piso, estava quase acabando. Fui lá, fiz a entrevista, né? O rapaz falou para mim começar, eu falei, só que eu não posso agora que eu estou acabando o serviço, né? Mas eu tomei a decisão e a escolha de ir trabalhar nessa empresa. E fui. Através disso, dessa escolha, dessa decisão, eu consegui tirar minha habilitação de caminhão e ônibus. Por causa daquela decisão, que o pai do Fabiano me convidou para ir trabalhar lá, que estavam precisando. Através dessa decisão que eu tomei, eu trabalhei ali um bom tempo, depois eu saí. Entrei numa outra empresa. Por uma decisão e uma escolha. Que eu tive que tomar de novo. Mas eu não tomei essa escolha, essa decisão sozinha. Eu orei e falei com a minha esposa. Que muitos maridos hoje tomam escolhas e decisões sem consultar Deus e depois a esposa. Comecei a trabalhar nessa empresa. Através dessa empresa eu entrei num outro trabalho, que era de pedreiro em obra, né? E através desse trabalho eu voltei a ser autônomo. Voltei a ser autônomo. Então foi uma decisão que eu tomei lá atrás que me coloca onde eu estou hoje. Eu sou muito grato com o pai do Fabiano por por essa ajuda, vamos dizer assim, que ele deu. Ele falou, lá está precisando e tal, né? Então eu sou muito grato por ele. Então a gente, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, a gente tem que decidir também ser grato pelas pessoas que nos ajudam. Porque tudo isso traz consequência. Consequências boas ou ruins. Aí que fica a palavra hoje. Qual a escolha que você está fazendo? Qual a decisão que você está tomando? Você ainda vai escolher pecar? Você ainda vai escolher o erro? Você decidiu, então, continuar errando. Até quando? Então, que isso seja um alerta para a gente de tudo que passou nas Escrituras, as escolhas certas, as escolhas erradas que foram tomadas. A gente vê que teve consequência. Todas as vezes não ali, naquele momento, naquela hora, mas um pouco mais para frente teve. Assim como aconteceu comigo. Uma escolha, eu creio que foi muito boa, né? Que hoje eu estou, graças a Deus, bem. E é um trabalho que eu estou feliz, estou contente. Não estou rico, tá? Não estou rico. Mas está suprindo as minhas necessidades. Está suprindo. Assim como quando a gente decidiu abrir o ministério,
que a gente separou dos antigos pastores, isso também não vem ao caso, mas a gente estava fazendo culto na rua. A gente estava fazendo culto na rua, né? Depois a gente começou a fazer ali na área verde, ali no Jardim Monumento, ali na Cruzeiro do Sul. A gente ficou um bom tempo ali. E depois a gente fez uma escolha. E tomamos uma decisão em alugar esse salão. Muitos falavam, não vai dar certo. Ah, eles não vão conseguir. Eu não consigo. Rosana também não consegue. Fabiano também não. Cris também não. Mas Deus consegue. As pessoas que criticavam e comentavam não sabiam o Deus que a gente serve. Então a gente tomou uma decisão de alugar esse salão. Como que a gente ia fazer? A gente, acho que 4 meses que a gente ficou fazendo culto nas ruas, a gente foi arrecadando os dízimos, as ofertas que a gente ia ofertando, ia dizimando. O irmão dali dizimava, o irmão lá ofertava. A gente foi guardando esse dinheirinho. A gente conseguiu dar entrada no salão. Foi uma escolha que a gente tomou. A gente não sabia se ia dar certo ou não, mas a gente confiou na decisão que a gente tomou. Não foi eu que tomei a decisão, não foi a minha esposa a Rosana. Foi eu, a Rosana, o Fabiano e a Cris. A liderança da igreja tomou a decisão junto. Ninguém tomou decisão sozinho. Primeiro pedindo para Deus, né? Se era realmente. E hoje a gente vê. As contas estão todas pagas. O aluguel pago. Água paga. Força paga. Tudo que a gente comprou, a gente parcelou, está pago. Está pago. E a gente já tem dinheiro no caixa para pagar o próximo aluguel. Foi uma escolha que a gente tomou. Eu creio que foi uma escolha certa. Porque as meninas estavam grávidas, aí a gente estava com criança no relento. Quando chovia, a gente tinha que cancelar o culto. No culto de Santa Ceia, a gente tinha que alugar um salão onde o Eric e a Molly moravam. Aí também eles mudaram de lá e fechou a nossa porta. Aí nós teve que tomar a decisão. Então, foi a decisão que você toma hoje, ela pode acarretar no seu futuro. Muitas das vezes não muito distante, muitas vezes muito, muito perto. Então, você que escolhe. E você que toma a decisão. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Deus não obriga ninguém a vir para a casa dele. Deus não obriga ninguém a orar. Só que uma coisa ele vai ser obrigado a fazer com os pecadores. Enviar para o inferno. Coisa que ele não queria, mas ele vai ser obrigado a fazer. Por conta da palavra para se cumprir. Amém, queridos? Espero que tenham entendido a palavra, né? Muitas das vezes foi até um pouquinho forte, mas o que não confronta não vem de Deus. Aquelas palavras que... Estou encerrando, já estou entregando para a Cris de volta, tá? Mas aquelas palavras que vêm, Deus está te dando um carro, irmão. Deus está te dando uma casa. Deus está preparando um marido. Mostra para mim onde que está escrito aqui. Mostra. Se você mostrar que está escrito aqui, eu fecho as portas hoje. Mas mostra. E prova que isso é verdade. A verdade é que se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Se você servir a Deus, você vai para o céu. Essa é a pura verdade. Não existe outra. Deus e Jesus é a salvação. Amém? Espero que tenham entendido a palavra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu volto a palavra para Cristo. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e
sem a gente conversar, acabou juntando, né? O tempo que você tem e a escolha. Então, escolha o tempo de Deus. Tenha essa decisão certa e correta, que o tempo é curto. Amém, irmãos? Eu não vou falar mais nada, porque o irmão já falou tudo, né? Vamos nos levantar, agradecer a Deus por esse culto. Amém? Amém? Amém. Logo, logo vocês já vão estar em casa, já vão jantar, viu, povo? Calma. Já vão jantar já. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, primeiramente, Senhor, queremos agradecer, ó Pai, por essa palavra que veio direto do trono, Pai, para cada um de nós, Pai. Que possamos, ó Pai, escolher e decidir, ó Pai, aquilo que for melhor para agradar, ó Pai, a Tua vontade e não a nossa, Pai. Abençoa cada irmão neste momento, ó Pai, que eles venham fazer a escolha certa e decidir no tempo do Senhor, ó Pai. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a Sua neste momento, ó Pai. Leva cada irmão neste momento, ó Pai, com segurança para casa, Pai. Aqueles que vão de carro, aqueles que vão a pé, Senhor. Que o Senhor coloque teus anjos na frente, ó Pai, livrando e protegendo de todo o mal, ó Pai. E desde já também, ó Pai, já repreendemos, ó Pai, toda a inveja, todo orgulho, ó Pai, toda palavra, Pai, lançada ao contrário, ó Pai, sobre a vida de cada um que está aqui nesse momento, ó Pai. Repreendemos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Coloca uma gota do teu sangue, ó Pai, sobre a cabeça de cada um neste momento, ó Pai. Leva também, Pai, a cura para aqueles que precisam, Pai, a libertação, ó Pai. Que o Senhor venha estar na frente nesse momento, ó Pai. E que seja feita a Tua vontade na vida de cada um nesse momento, ó Pai. É que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo não esteja só hoje, mas sim sempre na vida de cada um. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor.